Uma atividade que desempenha um papel fundamental na inclusão e na comunicação efetiva entre as pessoas, em especial aquelas com deficiência auditiva. No programa de hoje, os intérpretes de Libras. O Profissionais e Profissões começa agora. A Leia e a Guiomar, experientes intérpretes da língua brasileira de sinais na cidade de Cubatão, nos contam um pouco da trajetória na profissão. Eu queria saber, Leia, como é que você começou nessa atividade? Eu comecei pegando gosto exatamente lá em 93, quando minha filha nasceu, né? E teve uma paralisia facial. Aí eu conheci uns surdos, né, lá na Casa da Esperança. Ela fazia fisioterapia lá. Aí fui conhecendo os surdos, vendo as habilidades deles, né? E perguntava para minha filha: cadê sua filha? Aí eu falava: tá lá dentro, né? Gesticulando, né? Porque eu não sabia. Aí foi um certo dia que uma professora lá me chamou: você não quer aprender Libras? Aí eu fui, né, aprender Libras. De lá até aqui, vários, né? Vários anos aí? Vários anos, né? Em conhecimento, em busca. Opa! Eu fui até lá a igreja Nossa Senhora Aparecida em Santos, né? Conhecer um pouquinho dessa linguagem, né? Legal. Língua brasileira de sinais. Sim. Aí com isso fui conhecer essa língua que eu logo de cara gostei. E foi nos anos, e acabou sendo agora uma profissão. Uma profissão que, para começar nessa profissão, Leia, qual tipo de certificação, onde que a pessoa precisa estudar, o que precisa estudar para chegar, para falar, eu sou intérprete de Libras? Ah, sim. Através de cursos, né, que se tem, hoje tem faculdade, tem os certificados, você se aprimorando, né, nos conhecimentos, que hoje a internet ajuda bastante, né, esse conhecimento, porque a busca hoje é bem grande, né, é ter conhecimento e ter uma faculdade, hoje tem, de intérprete. Quais as principais habilidades? Agora eu vou falar um pouquinho com a Guiomar, que está aqui só fazendo a interpretação do que a Leia estava fazendo. Guiomar, eu vi que você, enquanto a gente conversava, eu e a Leia, você estava aqui interpretando. Qual é a habilidade principal que tem que ter o intérprete no momento de uma conversação, de uma interpretação? Eu vi que você estava, sem olhar para a gente, você estava fazendo a interpretação ali tranquilamente. Me fala de habilidades que precisa ter. Bom, o intérprete de Libras, ele tem que ter uma postura, né, a gente vai interpretar de acordo com o que a gente está escutando, né? A audição ela tem que estar bem atenta. Uhum. As palavras que a gente está ouvindo não é aquilo que você está falando que eu estou interpretando aqui, né? Porque eu tenho que ter um entendimento melhor. Certo. A Libras ela não é assim eu saber só o português que eu sei, que tem um monte de palavras, né? Uhum. O vocabulário português ele é bastante extenso, já para o sul esse vocabulário ele não chega. Então eu tenho que ter esse entendimento. A intérprete de Libras ela tem que se atentar a esse detalhe. Não é o português sinalizado, é Libras, né? Outra língua. Assim como a Leia, você também começou indo à igreja, o que te fez despertar para essa atividade? Sim, eu mais ainda porque no meu caso eu tenho filhos que são deficientes auditivos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho na verdade 3 filhos. Sim. Um, que é o mais velho, ele é ouvinte, tranquilo. O meu segundo filho, ele nasceu com deficiência auditiva. Eu não sabia, eu fui descobrir, né, quando ele já tinha aí uns 1 aninho e pouco. E isso também na Casa da Esperança, né? Graças a Deus, eu conheci pessoas que me informaram que eu podia, embora eu não soubesse se o meu filho ele ia desenvolver uma linguagem ou não, eu quis sim aprender, né, a língua de sinais.
Então eu fui também na igreja, mesmo que ela foi lá em Santos, que era onde a gente, o único lugar que tinha. Que é uma pastoral? Isso, era uma pastoral que tinha lá, pastoral do surdo, né? Sim. E foi lá que eu comecei, né, a desenvolver, a conhecer os surdos, a saber o que era, porque até então eu não sabia, não conhecia, não tinha a mínima ideia do que era a língua de sinais, né? Hoje a gente vê as janelinhas de Libras aí em todos os lugares. Naquele tempo que a gente começou, já é mais de 20 anos atrás, a gente não via nada. Então, virou uma profissão. Então, para se tornar uma profissão, eu fui vista interpretando na igreja. Certo. E lá a pessoa me viu e me chamou, né? Eu nunca imaginei, porque eu fui aprender pensando na comunicação com o meu filho. Mas a partir do momento que eu conheci a língua, eu me apaixonei também. Eu vi que não era só aquilo que... Era muito pouco eu trabalhar ali só para o meu filho. Eu aprender ali a Libras e ficar só para mim e para o meu filho. Não. Você fala algum outro idioma? Língua? Outra língua? Não, eu só... Você fala inglês? Não falo inglês. Fala francês? Não. Mas falo o mais difícil. Falo. Particularmente, eu acho muito difícil, não, gente. Não é difícil, não. É tipo assim, quando a gente vê, a gente pensa mesmo que é difícil. Todas as pessoas pensam que é difícil. E é isso que eu costumo falar para as pessoas. Gente, não tenham medo, não pensem que é difícil. Porque quando você chega lá, você vai gostar. E aí você vai buscar e você vai ver que, nossa, você se apaixona, entendeu? A necessidade que você acaba vendo que o surdo tem da comunicação, que não existe para ele, às vezes até na própria família, e você poder chegar e ali, sabe, complementar, ajudar na comunicação dele nos diversos lugares, em diversos ambientes, é muito gratificante. E a gente vai gostar e a gente vai querer aprender, não é difícil. Maravilha. Vou voltar com a Leia, que está interpretando agora o que a Guiomar está comentando com a gente aqui. Isso aqui foi proposital, a gente bater esse papo aqui, com uma interpretando a outra e também me interpretando. E uma coisa maravilhosa que eu acho essa linguagem de Libras. Leia, quando a gente começou a gravar hoje, você estava com uma tensão ali de segurar as mãos, né? Como que é em casa conversar? Você falou que tem um deficiente auditivo em casa, não é? Mas assim, ou não tem mais? Não, na verdade, na minha casa eu não tenho deficiência auditiva. Os meus filhos que queriam aprender, né? Aí minha filha também aprende, ela é professora, aprendeu lá na escola também. Ela sabe que é muito importante. E né? em casa você não consegue falar com ele sem fazer os sinais? Nós, quando a gente começa a aprender, que é tudo, é música, aí o marido fica assim... Eu não sei. Fala na minha língua. Aí mesmo? Mas os filhos acham legal, quer aprender. Olha lá. Quer aprender. Aí eles ficam me copiando, né? Vai ser muito divertido, viu? Isso foi proposital, gente, porque olha, o que a gente estava comentando aqui, e até a Leia com propriedade, né? Quando você faz aquilo que gosta e faz com tanta vontade, né? Acabou incorporando, não é, Leia? Então, e a Leia, quando a gente estava conversando, ela estava se segurando aqui para não interpretar, porque nós havíamos combinado de cada uma interpretar a outra. Mas aqui está livre, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Ok. Eu quero que você me fale o seguinte, como é que é hoje o mercado de trabalho para quem é intérprete de Libras? Essa acessibilidade, aliás, todas, né? A acessibilidade como é importante em todos os lugares públicos, dentro de uma igreja, né? Dentro de um banco, né? O surdo, o deficiente ser bem atendido, né? No caso do nosso surdo, ser bem atendido. Você ir em vários lugares numa consulta, num médico, e ele ser entendido pelo médico, né? Não tomar remédio errado, né? Não ter ninguém assim para te ajudar. Às vezes a família até vai, mas não entende praticamente o que ele quer dizer, né? Mas isso seria muito bom nessa profissão, cada setor ter esse entendimento, né? No momento do trabalho, tem uma hora estressante, já tem assim existe uma situação estressante, por exemplo, você está tentando interpretar, vamos colocar aqui que você esteja
interpretando uma sessão da Câmara Municipal. É estressante para você tentar ouvir da melhor forma para que aquela pessoa que está lá do outro lado entenda na íntegra aquilo que você quer transmitir? Sim, o nosso... Como é que fala? Audição? Nossa audição tem que estar bem atenta, né? E num plenário, às vezes é silêncio, às vezes bagunça, né? Às vezes a pessoa se manifestando. E realmente, às vezes não tem esse retorno, né? Próprio nosso. Sim. É geral esse retorno. Então, complica. Porque fica cansativo, você não consegue passar o que realmente o surdo precisa entender, né, naquele momento. Porque a própria nossa interpretação, a gente faz uma troca, né, de meia e meia hora. É isso que eu ia perguntar, né, agora. De meia e meia hora a gente troca. Por quê? Para esse cansaço nosso físico, mental, né, se renovar, porque é estressante, é cansativo, né? Para ser uma melhor interpretação, a gente faz essa troca, né? Essa troca, então, é combinada. As pessoas que, de repente, estão lá assistindo a sessão da Câmara ou qualquer outra transmissão, vê que, por exemplo, aqui em Cubatão, a Leia e também a Guiomara, elas estão sempre trocando. Então, é para dar aquela oxigenada, né? Exatamente. Aquela respirada. Exatamente. É muito importante, porque também é o exercício, né, repetitivo, né? Te dá até sequela depois, É né? isso que também eu ia perguntar, vou falar com a Guiomar. Guiomar, fala para mim o seguinte, existem riscos, então, também na profissão, de repente, lesões por esforços repetitivos, a famosa LER, né? Isso. Aí você tem uma tendinite, alguma coisa assim, pode ocorrer, porque vocês, efetivamente, estão sempre com os braços e com as mãos em movimentação. Correto, sim. A gente tem sim esse problema, pode ocorrer, né? Por isso que a gente precisa né, ter esse cuidado. A gente, a profissão, a gente pode estar ali o dia inteiro, né, trabalhando. E por isso que existe, né, esse tempo, né? A gente, tipo assim, se são 4 horas de trabalho, são 2 intérpretes. Existe uma carga horária específica para isso? Exatamente. Então a gente não pode trabalhar 8 horas. Sim, já pensou? Por dia, né? Não tem como. Então a gente trabalha assim, por horário mesmo, por hora, a cada meia hora, dependendo do tempo de serviço que a gente tem, a gente vai trocando. E se for um evento do dia inteiro, aí precisa se ter mais intérpretes, não só 2, entendeu? Depende. Do tempo de trabalho mesmo. Dentro de casa, de repente, numa escola, onde vocês possam estar aprendendo, os recursos tecnológicos ajudam, por exemplo, um YouTube, o computador, sei lá, qualquer rede social ou vídeos, para que vocês aprimorem essa atividade? Sim, com certeza. A gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Tem muita coisa, embora a gente que já está que já conhece, já sabe, a gente sabe assim o que está certo, o que não está, porque tem muita coisa também que não, né? Mas lá a gente encontra assim muitas coisas, né? E o intérprete acaba de Libras, ajudando. O intérprete de Libras, ele estuda o tempo inteiro. A gente está sempre inovando, não dá para tipo, eu fiz um curso no ano de 2000 lá e pronto. Sou intérprete de Libras. Negativo, hoje em dia estudar mesmo, todo dia. Quando a gente tem um evento, a gente procura lá, a gente vai lá, procura nas redes sociais, alguma coisa relacionada para ver o que está, né? O que rola lá, o que foi. Enfim, a gente estuda muito, a gente usa muito, sim, as redes sociais, YouTube, procura muitas coisas lá, sim. Que bom! No próximo bloco, a gente vai saber se é importante a expressão facial. Por quê? A gente viu aí, nos últimos anos, não é? Os intérpretes, os políticos, muitos fazendo trejeitos, gestos até muitas vezes exagerados. Será que isso realmente é necessário? O Profissionais e Profissões volta já. O
programa de hoje traz duas intérpretes de Libras e neste bloco temos mais curiosidades sobre essa profissão. Será que as expressões corporais e faciais ajudam na interpretação? Sim, a Libras ela não é só os sinais nas mãos, né? A gente, existem parâmetros e tem as expressões, não só faciais, como também corporal. O que acontece é que às vezes você vai fazer um sinal de alguma coisa que tem outra palavra que o sinal é praticamente igual. Aí o que vai fazer a diferença aí dos sinais vai ser justamente a expressão que você vai estar fazendo. E se você faz um sinal, por exemplo, feliz, eu não posso fazer feliz e a meu rosto está com cara fechada. Como que felicidade é essa, né? Que alegria é essa se eu tô, né, com cara de emburrada? Então, tipo assim, essas expressões vêm para complementar a palavra, o sinal que a gente está querendo mostrar, né? Tem uns que são até mais, entre aspas, na nossa concepção, né, exagerados no modo de fazer e tal, e os outros são mais tranquilos. Mas é isso que você falou, então é por isso. É de acordo com aquela expressão, de acordo com aquela fala. E tipo assim, dependendo, a pessoa que está falando com a gente, às vezes ela fala calma, ela fala tranquila, então a gente traz para a nossa interpretação essa tranquilidade. Agora, se a pessoa está nervosa, ela está falando mais assim, a gente também traz para a nossa interpretação. Tudo é de acordo com o que a gente está escutando, com o que a gente está vendo da pessoa que está, né, falando ali em português para a gente poder passar para a Libras. A Leia me falou que em casa até cantar ela canta em Libras. É isso mesmo, Leia? Vamos voltar com a Leia agora. Canta em Libras também? Canta. E como é que faz? É bom porque não faz barulho, né? É verdade. Não, mas aí às vezes até o vizinho, tá me perguntando alguma coisa? Não, tô cantando. Cantando e gesticulando, né? Fazendo a Libras assim. Às vezes até paro de lavar a louça para pegar o sinal ali para não esquecer. É mesmo? Né? É igual o hino nacional, que a gente tem que aprender, né? Assim, são umas palavras meio difíceis, né? A gente vai lá no dicionário, procura saber o significado para trazer na tradução, que às vezes a Libras não tem, né? Todos os significados, né? Então a gente vai no dicionário, procura para a gente colocar um sinal, né? Que combina com aquela palavra. Acaba procurando um sinônimo ali que dê... Exatamente, Mas é ódio, canto. Tá, a mãe já está falando em Libras. É interessante porque a gente vê em algumas situações, Leia, jargões, termos técnicos. Então vocês vão pegar sinônimos para poder traduzir, é isso? Sim, sinônimos, Porque, não vou conseguir dar um exemplo, mas tem palavras que realmente é difícil, né? Até da gente no português entender, né? Aí, a gente, sabendo o significado, a gente faz a tradução, né? Faz a tradução dessa palavra. Ela está ali traduzindo também, ela já está ali traduzindo, ela não consegue parar. Agora me fala em questão, mais uma vez, vamos entrar na profissão, na atividade profissional. É uma atividade bem remunerada? Como é que se dá essa remuneração? Como é que eu contrato o intérprete? É tudo assim, o seu esforço, né? Depende do que você é contratado, né? Do seu acordo que você faz. Porque o intérprete ele pode receber por hora, pelo dia, né? O contrato mensal, né? Isso depende de... Igual professora, né? Vai ser, né, mensal. Chegou ao meu né? conhecimento que tem uma tabela, né? Sim, tem uma tabela. Uma tabela por hora. Tem uma tabela, isso. A partir de meia hora são 2 intérpretes. Antes disso, uma intérprete, né? Agora no setor jurídico é 15 minutos. Tem que fazer essa troca, entendeu? Aí depende de qual setor. E também tem a parte voluntária, né? Tem os voluntários, e geralmente em igrejas, em instituições, como vocês falaram aqui da Casa da Esperança, muitos voluntários. Qual a diferença de atuar numa igreja e atuar num espetáculo musical?
A diferença, é claro que tem bastante diferença, Edilson Nunes, tá bom, mas eu digo assim, qual a diferença para vocês profissionais? O barulho incomoda, o tipo do que está acontecendo. É bem diferente, né? Diferente? É bem diferente, Sim. né? Porque na igreja você tem aquele... É um rito, né? você tem aquilo a seguir, né? Uma tradução já específica ali. Agora, em show, né, tudo pode acontecer, né? E você é mais extravagante, né? Você tem que mostrar o seu... a expressão corporal e tudo é muito... né? Mas quem gosta, quem se dispõe a fazer é muito 10, muito bom, né? Quem de repente ouvir a pergunta que eu vou fazer agora pode falar, pô, lógico, mas a gente sabe que em muitos lugares, a grande maioria dos lugares não tem. Dos benefícios, Oleia, de ter intérpretes de Libras nas instituições, como escolas, como também, por exemplo, hospitais, até a Guiomar comentou, né, que seria bastante necessário que tivesse na recepção de hospitais, para que vocês, quando estiverem lá, para utilizar aquele espaço, não estar ali também para fazer esse tipo de trabalho. A necessidade de ter contratado nessas instituições intérpretes de Libras. Nossa, isso seria o nosso sonho, né? Em todos os lugares ter essa acessibilidade, né? Não precisar de um intérprete seguir o surdo para ele se expressar, né? Igual na escola, o professor sabendo Libras, né? A minha filha, por exemplo, ela sabe Libras, só que ela não tem surdo, né? Ela ia sair nota 10, porque, né? Não precisaria de uma intérprete, né? Agora, você ir no setor público, no médico, nossa, sem precisar de levar a mãe, né? O irmão, para você se expressar que quer um remédio, que está com dor, né? Em todos os lugares, na política, no jurídico, em todos os lugares, né? Não precisa de ficar carregando ninguém. E eles têm essa autonomia, né? Eles querem ter, né? Só que chega lá, é um empate, né? Não saber entender eles. É uma atividade bastante desafiadora? Sim, é desafio. Basta você querer, né, ter vontade de ajudar, né, as pessoas. Por exemplo, eu na minha família não tenho surdo, né? Fui conhecer lá atrás, através da minha filha, que teve uma paralisia facial, né? Fui conhecer. E a Guiomar, né, nós fomos nos conhecer lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, lá em Santos, né? Quer dizer, a gente morava aqui, na mesma cidade. E não se conheciam? Não, ela levava o filho dela na Casa de Esperança e eu levava a minha filha e a gente não se conhecia. Aí fomos nos conhecer lá em Santos. Aí de lá a gente foi, né? Daí até hoje somos amigas, né? E compartilhando. Ô Guiomar, você já teve algum tipo de problema na hora da interpretação? Daquela forma que você queria passar para o teu ouvinte ali, que não chegou da forma correta e acabou acontecendo, isso acabou causando alguma coisa? Bom, que eu saiba, não. Assim, ninguém chegou para mim para reclamar nada, não. Mas a gente sabe, né? Às vezes a gente sente que a gente fez um trabalho que não foi aquilo que você queria fazer. Soletrar uma palavra ou utilizar um sinal que a represente? O que seria o ideal? A soletração, né, ela vai... Aqui, ó, tem aqui o alfabeto, né, que as pessoas usam para soletrar mais nomes de pessoas, embora as pessoas também tenham um sinal, né? Os surdos, eles também dão um sinal para cada pessoa. Porém, se tem uma palavra que eu não conheço o sinal na hora da interpretação, aí eu uso a soletração. Mas é um pouco difícil para eles conseguirem entender a soletração na hora de uma interpretação, porque ela é muito rápida, entendeu? Quando é o nome de uma pessoa, E então... uma palavra, então, nossa, uma palavra que eu vou ali soletrar, vai ser muito difícil ele conseguir entender, entendeu? Mas às vezes não tem sinal, tem coisas que não tem sinal mesmo. É mesmo? Tem muitas coisas e aí, que não tem sinal. E aí, qual é a atitude do intérprete naquela situação? Então, é como eu estou te falando, a gente pode soletrar, a gente soletra, né? Na hora, a primeira opção é soletrar. Tá.
Porém, é como eu te disse, eles não vão ali no meio daquela interpretação entender aquela palavra, Excelente. aquele sinal interpretado, soletrado, né? Uhum. O interessante é que a gente tenha tudo em sinal, mas a gente sabe que vai ter sim alguma coisa que não tem sinal. E como você sabe que a pessoa entendeu corretamente o que você estava interpretando? Tem como saber? Olha, como o meu trabalho na tela, né? Assim, eu não tenho como, porque eu não tenho nenhuma. Tá. A gente não tem um feedback Mas, por disso. exemplo, lá na igreja, que você Mas- quando você, eu sei que há tempos atrás você fazia muitas vezes lá na frente, lá próximo ao altar, você estava fazendo ali a interpretação. Dava para perceber com os fiéis que estavam lá na igreja que você foi entendida corretamente? Sim, então, porque ali a gente consegue ter esse feedback. Quando a gente está conversando, quando a gente está interpretando, muitas vezes eles perguntam alguma coisa, a gente consegue ver né, que eles conseguiram entender. Quando a gente está conversando, que nem ela estava ali agora conversando com esse menino, com certeza, eles estavam trocando ali uma conversa. Então, quando a gente está frente a frente com a pessoa, a gente sabe que a gente está sendo entendido, que eles estão entendendo o que a gente está falando. Ótimo. Né? Então é isso. Agora na TV Não tem jeito. Não tem, Não tem. a gente faz. Verdade. E a gente espera No momento que em que sim. nós estamos gravando aqui hoje, nós acabamos encontrando um deficiente auditivo que veio até nós aqui e ficou aqui, inclusive, assistindo a gente fazer a gravação. Eu vou até chamá-lo aqui para que ele apareça aqui também na nossa reportagem, aqui no nosso programa. Está aqui, ó, deficiente também, aqui, estava com a gente aqui, dá um oi lá para a galera lá. Aí, isso, tá? Esteve aqui, está aqui acompanhando a nossa gravação e por isso que ela falou, que a Guiomar se referiu a Leia falando com o menino que estava aqui. Gente, eu achei excelente esse programa, só que para finalizar eu vou pedir para as duas passarem para quem está nos assistindo lá do outro lado agora, dicas para quem quer entrar nessa atividade, começando por você, Guiomar. Olha, eu diria que primeiro não tenha medo, não ache que é difícil, né? Ao primeiro, né, momento, qualquer profissão vai ser difícil, né? A gente não sabe nada, então a gente vai achar que é difícil. Então, primeiro, não tenha medo, venha, procure. E se você tiver vocação, você vai ser sim um ótimo profissional de Libras. É isso mesmo, Léa? Sim, verdade. É um chamado, né? É um chamado, você aceitar. Porque é igual no inglês, né? Se você não, depois ter o conhecimento e não praticar, aí fica escondidinho, né? Sua Libra, seu inglês, né? E tem que aprender, pratica. E se chamar, não tenha medo. Encara. Bom, pode falar. Só para complementar, eu diria que ter a convivência, tipo assim, não é só, tipo assim, se eu aprendo, eu fico sozinha, a gente tem que encontrar pessoas surdas e a gente tem que ali praticar com ela, conversar, não ter medo de achar que vai errar e que ele não vai entender, ele vai ajudar. Conversa muito com o espelho em casa, não? Ali? Também, né? Também? Às vezes, tipo música eu falo que quando eu estou dirigindo, eu coloco lá, eu estou ouvindo a música, nossa, que vontade, eu estou dirigindo, mas Olha dá que vontade legal. de interpretar a música ali, porque é muito bacana. Ou seja, entra mesmo, é uma coisa que vem né? O corpo sente aquela necessidade de estar fazendo, de estar interpretando. Por isso que eu acho o trabalho de vocês espetacular. Parabéns, como é que faz parabéns? Parabéns às nossas duas representantes e excelentes representantes. Eu sei que Cubatão, a região da Baixada Santista, é aí uma região bastante rica em relação à interpretação em Libras. Muito obrigado, que Deus continue, vamos fazer juntos aqui? Que Deus continue abençoando, né? Deus Continue a todos nós sempre. Parabéns, meninas. Gente, Obrigada. esse foi mais um Profissionais e Profissões. Eu agradeço de verdade o carinho e a audiência de vocês. Quer assistir esse programa outras vezes, você pode entrar no YouTube e procurar TV Câmara Cubatão e também pelo Facebook, TV Câmara Cubatão. Quer sugerir alguma pauta? Então você pode mandar e-mail para
tvcâmara@cubatão.sp.leg.br. tvcâmara@cubatão.sp.leg.br. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Como diria Washington Luiz.